Olá, olá a todos, olá a todas. Meu nome é Jéssica Luz, sou brasileira, nascida e criada no Rio de Janeiro, e estou aqui para fazer uma comunicação sobre as oficinas de noções básicas de produção cultural, que é uma ação no campo das políticas públicas de educação realizada na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bom, sou técnica em assuntos educacionais, dedicada à gestão e produção cultural na divisão de Esporte, Cultura e Lazer, DECULT, na Pró-Reitoria de Políticas Estudantis. Desde 2016, atuo no planejamento, execução e avaliação de atividades culturais no âmbito da assistência estudantil. Tenho formação em História, Ciências Sociais e Produção Cultural. Fui assistente de pesquisa no setor de políticas culturais da Fundação Casa de Rui Barbosa e mestre e doutora em História, Política e Bens Culturais do CPDOC Fundação Getúlio Vargas. A minha tese de doutorado tem como título O lugar da cultura na proposta de internacionalização do ensino superior do programa Unituim Cátedras e Redes Unesco. Bom, as oficinas de noções básicas de produção cultural são uma ação no âmbito das políticas públicas voltadas para a assistência estudantil. Tais políticas são destinadas prioritariamente ao público em situação de vulnerabilidade socioeconômica, que, segundo o Programa Nacional de Assistência Estudantil, o PNAES, estão incluídos graduandos que comprovam renda de até 1,5 salário mínimo per capita. O nosso objetivo é mostrar como as ações que são destinadas principalmente aos estudantes de baixa renda também podem ser acessadas por outros estudantes. Bom, a longa data, a assistência nas universidades sempre foi voltada, quase que exclusivamente para a construção e manutenção de restaurantes universitários, residência estudantil, transporte, entre outros. Contudo, no Brasil, nos anos 2000, o governo federal, por meio do Decreto-Lei, instituiu o Programa Nacional de Assistência Estudantil, PNAES, que fomentou a criação e a ampliação de atividades na assistência estudantil nas universidades públicas, estimulando, para além das questões materiais, as ações relacionadas à cultura, esporte e saúde. O Programa Nacional de Assistência Estudantil, o Decreto-Lei 7.234, foi instituído em 2010, e ele destina-se a custear programas de auxílio que envolvem moradia estudantil, alimentação, transporte, assistência à saúde, cultura, esporte, pesquisa e inclusão digital aos graduandos de baixa condição socioeconômica. A ideia inicial é a preocupação com a formação integral do estudante universitário, buscando transcender a formação profissional, e o seu objetivo é promover ações voltadas à saúde física e mental, à qualidade de vida, estima, socialização, entre outros. Bom, o edital de apoio a eventos do estudante é uma das atividades no âmbito da cultura voltada à assistência estudantil, Ele é um edital em que os alunos podem propor individualmente ou coletivamente, sem professor tutor, sem professor tutor de qualquer curso da universidade. Partimos do fundamento, do conceito da cidadania cultural da filósofa brasileira Marilena Chauí, que considera que qualquer cidadão pode ser produtor de cultura. Assim, por exemplo, um aluno de matemática que faça parte de uma banda e queira dar visibilidade à sua manifestação artística, ou um aluno de física que gosta de poesias e queira apresentar a sua poesia, ele tem a oportunidade no edital de apoio a eventos. Bom, essas propostas são avaliadas por uma equipe multidisciplinar. Após a banca multidisciplinar, os alunos aprovados recebem uma bolsa para realizar a atividade cultural, e o proponente que recebe a bolsa tem que apresentar relatórios parciais e o final. Bom, após 6 anos do primeiro edital, no ano de 2017, a equipe da DECULT percebeu a recorrência de temas e de proponentes. Então, uma questão que apareceu foi como atrair novos interessados ao edital de apoio a eventos. Então, houve um investimento de vídeos nas redes sociais e também a oficina de escrita de projetos culturais. A divisão do esporte e cultura passou a fazer divulgações mais joviais, mais atrativas, que buscam o engajamento dos alunos,
Então, você pode, estudante de graduação da UFRJ, já pensou em realizar um evento na universidade? Bom, a divisão do esporte e cultura iniciou, então, a produção de materiais audiovisuais, né? Na verdade, esse aqui é um vídeo curto de 30 segundos, em que se apresenta a ser divulgada aos alunos da instituição. Bom, as oficinas de escrita de projetos culturais, de produção cultural, elas tinham um conteúdo amplo, né? Falávamos sobre o histórico da assistência estudantil, o decreto 7.234, informações sobre as ações da Pró-Reitoria, atividades culturais da Decult, né? Falávamos também sobre inspirações conceituais, discussões na Unesco, a Constituição Brasileira de 1988, a Política Nacional de Cultura, que foi aprovada no Senado em 2012, e a revista Você Faz Cultura, aprovada na UFRJ em 2012. Contudo, nos anos da pandemia, as oficinas deixaram de ser presenciais e passaram a ser online, e a gente teve uma grande procura, um grande interesse dos alunos. Bom, o conteúdo passou a ser informativos didáticos, visando esclarecimentos sobre temas teóricos e práticos no âmbito da produção de eventos. Trata-se de capacitar de forma ampla o público interessado para que, de forma autônoma, este possa aprimorar ações já existentes ou encorajar a realização de variados tipos de atividades culturais. Bom, trago aqui uma imagem do curso básico de produção cultural em 3 módulos, que, diferente do primeiro material audiovisual produzido por nós, que era um curto vídeo de divulgação de 30 segundos, esse é um material de 3 módulos dividido em 3 aulas, então é um material denso. Ele foi articulado, eu, nessa época, estava de licença, foi o período da pandemia, eu não estava no setor, mas a equipe envolvida, dedicada nesse trabalho, ela se apresenta aqui nessa imagem, né? Lia Baixos, produtora cultural, Rose Ramos, que é a chefe da divisão do Esporte e Cultura da Pró-Reitoria de Políticas Estudantis, Marise Figueira, que é a produtora cultural da UFRJ, Rômulo César, que é produtor cultural, e Tiago Rodrigues, que é também produtor cultural. Bom, o curso de produção cultural, ele apresenta várias dicas, né, de como você se inscrever, não só no edital de apoio a eventos da UFRJ, mas também nos editais de fomento que existem no Brasil, né, editais de fomento à cultura. Né? Então, são ideias básicas, dicas básicas, que nos ajudam, que ajudam os alunos a pensar nesse formato. Né? Então, temos aqui o portal Versalic, o portal de transparência pública, com registro de vários projetos aprovados pela Lei Rouanet. A Lei Rouanet é uma lei que existe desde a década de 80, e é uma lei de financiamento à cultura no Brasil. Né? Então, ela apresenta projetos com temas de artes cênicas, audiovisual, música, patrimônio cultural, que dá dicas e que pode inspirar os alunos na formatação e na escrita, e no encaminhamento das suas atividades. No ano de 2023, tivemos a oficina de produção cultural realizada por mim, em que, novamente, nós demos itens básicos para serem pensados a nível de produção cultural. Então, novamente, itens que podem ser pensados tanto para o edital de apoio a eventos do estudante, quanto para outros editais de fomento que existem no Brasil e no município do Rio de Janeiro. Por exemplo, o título do projeto cultural, o tempo de existência, a descrição sobre a ação cultural que será promovida, as datas e horários de realização, se vai ser um evento online ou um evento presencial. Bom, em relação à estatística, né, nós vemos que no período da pandemia, 2022 e 2021, os números de inscritos no projeto eram entre 41 e 42, né, e que no ano de 2003 foi a 90 o número de inscritos. Bom, nós temos aqui
uma tabela, né, um gráfico, onde eu apresento os cursos dos alunos inscritos no nosso edital de apoio a eventos, né? Então, a terapia ocupacional, a pintura, a letra, são os cursos que apresentam 3 faixas de cores que indicam recorrência, né? São cursos que estão sempre se candidatando aos nossos editais. E em amarelo são aqueles cursos novos que se inscreveram, que se apresentam apenas no edital de 2023. Então, 2 alunos de psicologia, 1 aluno de filosofia, 1 aluno de gastronomia, 1 aluno de enfermagem, 1 aluno de contábeis. Então, eles surgem primeiramente no edital de 2023, mostrando que o edital teve repercussão e teve alcance, a nossa divulgação teve repercussão e teve alcance para cursos novos. Bom, aqui é um exemplo de uma atividade sugerida por um aluno, que é uma roda de conversa sobre grafite. Esse aluno se inscreveu no edital de 2023, ele propôs por escrito essa atividade, essa roda de conversa, ela foi aprovada e ele executou no dia 27/10 de 2023. Outra atividade interessante são as alunas que têm formação e que gostam da trançagem dos fios e que elas propuseram um manual escrito, divulgado nas redes sociais, e também oficinas presenciais de trançagem, né? A trança, elas trazem uma abordagem inovadora que se refere às origens, à ancestralidade africana, e as tranças, elas são diferenciadas, né? Elas são feitas de diferentes formas e elas apresentam isso aos colegas, ao público da universidade. Bom, aqui estão as minhas referências bibliográficas, entre elas os artigos que eu já publiquei sobre essa ação no âmbito da assistência estudantil, sobre a cultura no âmbito da assistência estudantil. Esse é o meu e-mail para quem desejar tirar dúvidas ou desejar conversar sobre sobre as ações da assistência estudantil, e o meu muito obrigada.